Então você tava muito foda nessa época. Tipo, eu queria que você chegasse no momento de live. Por que você fez live? Você queria que as pessoas vissem você jogando? Porque a Como live foi? é pouco tempo atrás, né? Não, foi um saltão. Depois disso teve muita coisa. A história é grande. Mas ali, ó. Então virei treinador, ganha campeonato mundial. Curtiu ser treinador? Curti. Só que aí teve um Monsolê, que aí acabou o campeonato, que era o campeonato que o time tava jogando. E aí o Paulo virou e falou, ó, agora os moleques que estavam lá no outro jogo vai precisar voltar. E eu virei e falei, mano, esse não é o combinado. Tipo, esse time que tá aqui, a gente foi campeão mundial, esse time que tá aqui. E aí ele virou e falou, não, pô, os moleques são bons, os moleques é melhor, não sei o quê, vamos dar uma oportunidade. Meio que ele colocou, meio que fez de cima pra baixo lá e falou, velho, vai ter que ser esse time aqui. E eu fui a um campeonato com esses moleques perderam, eu falei, tô fora. Aí eu virei estagiário na Samsung. Oxi. Porque quando eu virei... Você meteu o pé Meti o pé, total? Total, porque, mano, era a parada que eu tinha. Porque eu virava e falava assim, até hoje, eu discuto isso com a galera hoje. Eu falo, mano, você é treinador, você não manda no time. Eu entendo que tem diretoria que precisa que tal jogador jogue, tem diretoria que precisa de que não dá pra contratar tal jogador, mas você não pode ser um treinador que você não tem um elenco na sua mão, tá ligado? Se você não confia naqueles caras, se você tem um acordo e o acordo não é cumprido, você precisa ter o amor próprio. Porque você, apesar de você precisar daquilo, se você ficar fazendo muitas vezes porque você precisa, você acaba se tornando algo que você não é. E eu olhava aquilo, eu falava assim, eu já tava querendo na época, eu tava com uns 23, 24, e aí eu virei e falei assim, como treinador, a minha demanda de treino é diferente, meus horários são diferentes, dá pra mim conciliar a faculdade. E aí eu tinha começado a faculdade de marketing. E aí, uma amiga minha, que era, na verdade, a gerente da Intel, a Ana, que patrocinou o G3X, ela tinha virado gerente da Samsung. E ela virou pra mim e falou, Gal, eu tô aqui e tal, gerente de marketing, tá fazendo marketing, tem uma vaga de estagiário, não consigo te colocar. Mas você não quer fazer o processo seletivo? Lá, não é processo seletivo, é entrevista, você não quer fazer entrevista? E aí eu fui lá, fiz e passei. Então eu já tinha meio que conseguido o estágio na Samsung. E aí com o Mas você não tava meio frustrado? Mano, eu tava tranquilo na decisão de que, tipo, mano, era um rolê, era mais ou menos que nem o Crash falou, pra fazer desse jeito eu prefiro me aposentar. Sim. Eu fui meio que tipo assim, pô, já saí do meu time, vim aqui, fiz um acordo, esse acordo não foi cumprido. Eu tô com uma opção, eu tô com uma oportunidade. Cara, é o negócio, vou fechar uma porta, abrir uma janela. E aí eu achava que aquele rolê de virar estagiário ia ser uma parada de sair desse meio também, de, putz, velho, dessa doideira de competição, e tinha uma pressão muito grande também dentro de casa. De, putz, você não vai fazer faculdade, você não vai trabalhar, você não vai fazer isso. Ah, você tá passando muito tempo no computador, então você tá passando 10, 11 horas, 12 horas por dia treinando. Aí quando você vai trabalhar numa empresa, você descobre que você vai passar 8, 9, 10, 12 horas no computador fazendo um negócio que você às vezes não curte. Não quer, né? Mas na sua cabeça ali naquele momento, pra você o jogo, tipo ali, o competitivo tinha... Ah, larguei. Não, acho que não é mais pra mim. Já entreguei a minha... Mano, eu tinha um sentimento de já ter conquistado as coisas que eu queria. E eu tinha um sentimento de que na indústria ia precisar de gente que tivesse um carinho pelos games pra começar. Eu precisava aprender esse outro lado, sabe? Porque eu sempre fui um cara que tinha muita curiosidade. Então, imagina que em 2013 a gente fechou o patrocínio. Eu fui lá e troquei ideia com os caras. Eu fiz a reunião. Tinha um monte de jogador que até hoje nem conhece a galera das empresas que trocou ideia, que nem vocês aqui. Às vezes vocês vão fazer merchan ou vão ter várias marcas que você não precisa necessariamente ter o interesse de trocar uma ideia, fazer um contato, aprender um pouco. Eu era o cara que eu queria ter esse contato. Mas quando o teu contato fica muito mais fácil e legal de fazer um merchan. E aí eu sempre fui tentando fazer esse contato para aprender outras coisas. E aí dentro da empresa lá, quando, pô, tá lá trabalhando na Samsung, aí eu descobri um outro mundo, velho, mundo corporativo, que eu olhei e falei, velho, fiquei 2 anos e meio lá para nunca mais trabalhar em outra empresa. Por quê? Ah, mano, porque é uma outra competição, tá ligado? É uma competição que eu via, tipo, desde o nível de estresse, o nível de demanda, o nível de exigência e o nível de vida mesmo, eu olhava e falava assim, mano, isso daqui não é o que eu quero. Porque é muito doido. Eu entendi que ali eu conversei com várias pessoas. Eu fiz muitas amizades, eu aprendi muita coisa e eu via que tinha gente que falava assim, Gal,
eu gosto de ter rotina. Eu gosto de saber que eu vou acordar a tal hora, eu vou dormir tal hora, eu vou ter minhas férias, eu vou ter o meu salário tal dia do mês e tal dia do mês. Essa é a minha função que eu sei fazer. E, mano, rotina pra mim, a rotina de atleta, ela é diferente. Porque a rotina ali, você tem o inesperado, que é a competição. Você não sabe o que vai acontecer. É uma doideira. Você fala, putz, eu não sei se esse mês vai cair o dinheiro do patrocínio, não vai. Eu não sei se eu vou ser o primeiro lugar ou o 10º. Você não tem meio que estabilidade. Atleta não tem estabilidade. E aí eu chegava lá e eu via... E eu via as pessoas que chegavam no topo e eu olhava e falava, mano, essa pessoa nem tá feliz, tá ligado? E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, mano, não é um rolê, tipo, você aprende muito, mas é difícil, velho. Não era pra mim, sabe? E aí até o nível de competição, a competição dentro, corporativamente falando, ela é jogada de outro jeito. Às vezes você precisa agradar alguém que você não quer, às vezes você precisa fazer alguma coisa que você não quer. Às vezes você precisa estar num lugar... Às vezes ou quase sempre, né? Exatamente, não é? Então eu olhava aquilo e eu falava, mano, é muito louco. E eu aprendi muito, eu recebi acho que 5 ou 6 promoções em 2 anos e meio. Saí de estagiário, fui um dos primeiros estagiários a ser efetivado. Acho que foi o primeiro. Você trampava bem pra caralho. Mano, pra caralho, porque eu competia. E eu chegava lá, eu acho que eu fui o primeiro estagiário daqui a ser efetivado sem um diploma. Porque eu cheguei e falei assim, mano, não vou ser mais estagiário. E aí eu cheguei pra gerente, pro diretor, eles viraram e falaram, não, mas tem que falar com o RH, porque o RH não faz. O RH, mano, foi, eu falei, então vou embora. E aí os caras me contrataram sem eu ter apresentado o diploma. Depois eu apresentei, mas era um rolê que eu aprendi muito da cultura coreana. Porque cada cargo alto que tem lá dentro, tem um brasileiro e tem um coreano. E os coreanos eram meio visto como, putz, às vezes eram os caras que... Não é a galera do Brasil. Então eles tinham a galera se distanciava mais, é uma outra cultura. E eu virei e falei assim, mano, é a minha chance de eu trocar uma ideia com os caras. Então era um estagiário que eu chegava mais cedo, muitas vezes, e ia embora mais tarde. Às vezes eu chegava mais tarde e ia embora mais tarde. Mas eu pegava uns horários que os caras estavam sozinhos e tinha um diretor que era o Jamie. Mano, o que eu troquei ideia com esse cara, e o que esse cara me explicou, de tipo, putz, olha, ele chama Alexandre, cara... Aí ele fica, todo aniversário ele perguntava, por que você nasceu? E aí ele trocava uma ideia. E eu virava e falava, mano, por que os funcionários do Brasil é desse jeito? E às vezes o cara virava e falava assim, porque a nossa cultura é diferente. Na Coreia, uma família tem orgulho quando um filho, uma filha vai trabalhar numa Samsung, numa LG. Você tem um orgulho por você poder ter um trabalho. Ele foi me explicando várias coisas que eu fui entendendo o rolê de falar assim, ele falou assim, putz, você tem que trabalhar porque é bom pra você. Você tem que chegar cedo e você tem que ir embora tarde às vezes, porque é um negócio que está engrandecendo você. E aí ele foi me explicando vários rolês, que ele falou assim, mano, você precisa fazer isso. E ele falou assim, cara, quando você sentir que aqui, por maior que seja, não é suficiente para você, vai embora. E eu não tive dúvida, assim. Tchau. Mas não, por que você foi embora? Qual foi o estalo que você falou? Porque